Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Natália, eu sou psicóloga e nesse podcast eu faço uma análise de personagens de séries e filmes. Hoje, trazendo a vocês o quarto episódio da segunda temporada de análise de séries, vamos falar de uma série que já faz alguns anos que foi lançada, mas que tem uma chuva de conteúdo para ser analisado, que é a série britânica My Mad Fat Diary. O podcast já conta com a primeira temporada completa com 6 episódios e a segunda com 5 episódios. Todos os episódios estão disponíveis no meu canal do YouTube, Psi Séries, e também no Spotify. Mas antes de começarmos a análise, não esquece de me seguir nas redes sociais, @psinataliabrunning no Instagram e @psinataliab no Twitter. Se gostou do vídeo, dá um like, sinta-se à vontade para se inscrever no canal para eu poder continuar trazendo novas análises. A série My Mad Fat Diary estreou em 2013 e possui 3 temporadas. Se passando na década de 1990, a história é contada por Ray, uma adolescente que recém saiu de uma clínica psiquiátrica após 4 meses internada e que está retornando à escola em que ela estudava. Nesse início, ela reencontra uma melhor amiga de infância, a Chloe, e tenta se inserir no grupo de amigos que ela convive. Porém, a Ray possui um histórico de transtornos psicológicos, que óbvio foi o fator que ocasionou a sua internação, e desde o início já é bem claro quais que são os transtornos psicológicos que levaram a essa internação, que seriam transtornos alimentares, depressivos e de ansiedade. Ao longo da série, além de abordar os transtornos psicológicos, o roteiro também explora a vida de outros colegas da Ray nesse grupo. Então a gente logo vê temas levantados como bullying, sexualidade, aceitação e a própria adolescência como um período de conflitos emocionais internos. Lembrando que a série, apesar de se ambientar na adolescência, é uma série que possui diversos gatilhos. Afinal, ela traz muitos assuntos complexos e pode ser delicado para alguns espectadores. Então fica alerta antes de assistir, se você ainda não viu a série. Então, ao começar a série, a gente já vê o Ray, em acompanhamento com um novo psicoterapeuta após ela sair da clínica psiquiátrica. E ela está tentando retomar sua vida à escola. A Ray mora com a sua mãe, é filha única e apresenta uma luta diária contra a compulsão alimentar, que ocasionou um aumento de peso e logo uma distorção de imagem. Mas para além disso, a gente vê o foco também, e quase é o foco principal da série, que são os temas comuns da adolescência, como sexualidade. A Ray tem 16 anos e está começando a descobrir a sua vida sexual e sobre interesses amorosos, que já é difícil o suficiente para qualquer adolescente, e dificulta um pouco mais para Ray, pelo seu histórico clínico. Eu digo isso porque, a partir do momento em que entendemos que a Ray possui depressão, ansiedade e transtornos alimentares, a visão dela sobre as coisas e acontecimentos geralmente é distorcida e negativa, o que eleva os sentimentos como tristeza, raiva e dificulta sua regulação emocional. Ela conta a história de fato como se fosse um diário, então além de todo o sarcasmo da Ray, nós também vemos a perspectiva dela sobre os pensamentos e as situações, e o que é para mim uma das coisas mais interessantes da série, e logo mais eu vou explicar o porquê. Pensando que a série se passa nos anos de 1990, ainda era pouquíssimo falado sobre os transtornos psicológicos. Afinal, era um grande tabu. As pessoas tinham muita vergonha de que os outros pudessem saber sobre isso. E no início a gente já vê que a Ray evita de contar para qualquer pessoa do seu ciclo de amigos. Inclusive a mãe dela conta às pessoas conhecidas que ela havia feito uma viagem para a França, justamente para não contar sobre a condição mental, da sua filha. A relação da Ray com a mãe também não é muito boa, afinal a gente vê que a mãe da Ray também tem dificuldades com relação ao peso e a visão que possui sobre os alimentos, o que influenciou muito na visão da Ray consigo mesma. Além de que muitas vezes a mãe dela reforça a compulsão alimentar e acaba utilizando da comida como uma forma de compensação, além de reforçar os pensamentos disfuncionais que a Ray já possui. E sem contar que ela acaba negligenciando muitas vezes, porque ela deixa a adolescente sozinha, sem supervisão. E a gente sabendo que alguém com histórico de transtornos psicológicos é muito delicado a gente deixar essa pessoa sozinha. Porém, ao longo da série a gente vê que uma parte dos conflitos da Ray com a mãe é de muita responsabilidade da própria Ray, que apresenta um comportamento resistente, o que é bem comum também para uma adolescente. Em relação à sexualidade, que é um dos temas principais da série, já de início a gente vê a Ray com interesse amoroso em um dos rapazes do grupo de amigos dela, o Art. A princípio, ela acredita que seria impossível um dia ele se relacionar com ela, já que para ela, o Art era alguém extremamente atraente, enquanto ela não seria. Porém, o Art começa a demonstrar interesse nela e os dois acabam se relacionando. Porém, logo após eles ficarem, a Ray descobre que na verdade Art é gay e que ele ainda estava passando por esse processo de aceitação. Claro que para Ray não foi fácil descobrir isso, considerando que ela acreditava que ele podia ter um interesse real nela e que talvez a diferença de corpo e beleza, ela achava que não ia importar tanto no relacionamento dos dois. E aí, ao descobrir que o Art não tinha nenhum tipo de interesse genuíno devido à sua orientação sexual, seus pensamentos autodepreciativos aumentaram. Posteriormente, a Ray
descobre que o outro rapaz do grupo, o Finn, possui sim um interesse verdadeiro nela, e ambos acabam ficando juntos. Porém, todo esse processo é bem lento e leva a muitos conflitos internos com a Rey, principalmente em relação ao seu corpo, autoestima e pensamentos disfuncionais que ela possui em relação a si mesma. Outro ponto importante que a série traz é a amizade da Rey e da Chloe, que por muitas vezes é bem conturbada. Como nós vemos a perspectiva da Rey, em vários momentos a gente vê a Chloe parecendo sentir inveja ou parecendo não querer deixar a Rey ser incluída do grupo e tirando esse espaço da Chloe, o que gera alguns desentendimentos. Mas com o passar da série, isso vai mudando. Afinal, a Rey começa a pensar de uma forma mais realista e não tanto de acordo com seus pensamentos disfuncionais, o que também nos faz mudar um pouco a forma de ver a amizade das duas. Outra amizade bem citada na série é com a Tix, uma garota com quem a Rey fez amizade na clínica psiquiátrica e alguém que também possui distúrbios alimentares. Porém, são distúrbios mais voltados para a bulimia e a anorexia. O interessante na amizade das duas é como elas se enxergam uma a outra. Por exemplo, para a Rey, a compulsão alimentar e o sobrepeso serão sempre as maiores dificuldades para lidar no dia a dia, e faz com que ela deseje que ela pudesse controlar mais o que ela come, como a Tix faz. E para Tix, a Rey é uma pessoa incrível, pode vivenciar outras coisas da vida, além de ficar se preocupando e pensando frequentemente sobre a quantidade de comida que ela precisa ingerir. E isso nos faz ver o quanto nem para um lado e nem para o outro existe um benefício. Não há equilíbrio entre as duas. São extremos. Por isso são tão danosos. A Rey com dificuldade de aceitação do seu corpo e dificuldade de controlar seus impulsos. Já a Tix com dificuldade de se manter saudável devido à pouca ingestão de alimentos. Então ambas correm riscos. Mas existe muita dificuldade de enxergarem a si mesmas da forma como elas enxergam uma outra. Falando um pouco ainda sobre os transtornos psicológicos da Rey, o maior impacto que vemos é em sua autoestima e relações. Afinal, como eu disse há pouco, ela tem uma visão bem distorcida das situações, muitas vezes, o que faz com que ela interprete de forma equivocada alguns eventos. Ao final da série, onde Rey se envolve em vários conflitos, fazem ela se afastar de quase todas as pessoas próximas, e também após o desaparecimento da Chloe, a Rey encontra o diário que a amiga mantinha e começa a ler as mesmas situações que viveu, porém de uma outra perspectiva. Sendo assim, ela passa por um processo de autoavaliação, onde ela começa a perceber tudo o que ela viu era um pouco mais equivocado do que ela imaginava, e que o comportamento dela muitas vezes se tornou egoísta devido aos pensamentos disfuncionais que ela possui, o que faz com que ela acreditasse e pensasse somente em seus problemas e dificuldades. Então ela percebe o quanto as atitudes inadequadas que ela teve fizeram ela se afastar das pessoas que ela gosta, dos amigos, do Finn, que era o namorado dela, e até mesmo da mãe dela. Porém, ao final, ela consegue reverter essa situação, e aí a gente vê ela continuando em terapia para tentar ajustar essas suas emoções, e aí ela vai passando por essa fase do desenvolvimento. Enfim, é uma série extremamente complexa, com temas muito delicados, porém que nos ajuda a perceber como os transtornos psicológicos afetam diariamente as pessoas e até as suas relações, além de nos mostrar o quanto podemos estar apresentando alguns pensamentos como os da Rey e que às vezes a gente não percebe, mas eles acabam nos prejudicando. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, fique à vontade para deixar os comentários, sugestões e até a próxima!